Assembleia Geral, muito boa tarde. E a propósito do Congresso das Exportações que decorre em Santa Maria da Feira, o tema do Assembleia Geral desta tarde são as exportações portuguesas. Vasco Campilho, comentador do ETV, Manuel Teixeira, presidente executivo da ANGE, são os convidados desta tarde. Já sabe que pode participar através do número 213236898 ou, se preferir, pode enviar o seu comentário através do e-mail assembleiageral@económico.pt. E antes de começarmos a analisar o tema desta tarde, estabelecemos uma ligação em direto com a Santa Maria da Feira, onde está Sandra Xavier a acompanhar este Congresso das Exportações ao longo de todo o dia. Sandra, muito boa tarde. Um ponto da situação. Muito boa tarde, Ana. De facto, exportações foram a palavra mais ouvida aqui neste Congresso, como o próprio nome indica, para promover precisamente as exportações que são, de resto, a grande esperança do Governo para salvar Portugal da crise. Essa é a grande prioridade da política económica de José Sócrates para 2011. Também o Ministro Vieira da Silva veio aqui a reforçar essa ideia, disse que a meta é passar de 32% para aumentar as exportações de 32% para 40% do PIB até ao final da década. Uma meta que o Ministro considera ambiciosa, mas possível. Aqui também esta tarde, no painel que acaba de terminar sobre financiamento e seguros de crédito, estiveram presentes os presidentes da Caixa Geral de Depósitos e também do BPI, respectivamente Faria de Oliveira e Fernando Ulrich. Ambos reconheceram que o financiamento está mais difícil, mas não deixaram de garantir esse mesmo financiamento às pequenas e médias empresas. O Governo, há pouco de manhã, pelas palavras de José Sócrates, veio aqui dizer que mais do que falar queria ouvir os empresários. Pois bem, ouvimos esta tarde os empresários de pequenas e médias empresas e, quando confrontados com uma pequena provocação aqui na sala sobre se sentiam dificuldades ao crédito, quase todos levantaram o braço para afirmarem que sim, que têm essas dificuldades. Fernando Ulrich deu uma resposta a esses mesmos empresários, disse que os bancos, mais do que garantirem o acesso ao crédito às pequenas e médias empresas, têm que proteger os depositantes e, como tal, nem todas as pequenas e médias empresas poderão ter esse financiamento como desejam, porque os bancos, obviamente, terão que lhes pedir garantias. Este Congresso está agora num pequeno intervalo. Vamos já a seguir debater algumas ideias promovidas pelo Vice-Presidente da AEP e segue-se depois o encerramento pelo Ministro da Economia, Vieira da Silva, e também pelo Presidente da AICEP, que de resto organiza este Congresso, Basílio Horta. Vamos então ficar aqui a acompanhar o resto dos trabalhos, Ana. A jornalista do Económico, Sandra Xavier, que tem estado a acompanhar em Santa Maria da Feira este Congresso das Exportações. Olhando agora para o tema do Assembleia Geral, temos como convidados Vasco Campilho, como habitualmente às terças-feiras, e ainda Manuel Teixeira, presidente da Comissão Executiva da ANGE, a quem agradeço desde já a presença a ambos neste Assembleia Geral. Começo por si. 2010. Em 2010 as exportações cresceram 15,7%, um valor conhecido hoje. Como é que vai ser o ano de 2011? Bem, queremos acreditar que vamos continuar a subir. Nem tanto, provavelmente, como foi em 2010, porque aí temos, de facto, uma recuperação também forte de 2009. O que é que sustentou esta recuperação em 2010? Olha, sobretudo os mercados externos, não é? O crescimento dos mercados externos, e não podemos esquecer que nós vínhamos em 2009 com uma quebra de 18%. Portanto, de alguma forma, era retomar uma trajetória, um patamar de exportações que nós tínhamos atingido em 2007, 2008. E, portanto, isso justifica em grande parte esta subida. De outra forma, também poderíamos estar aqui a enganar, a pensar que estamos a aumentar 15% em cima de uma base bastante alta. Não é. Estamos a aumentar 15% em cima de uma base relativamente baixa, com a quebra que houve em 2000 e 2009. Portanto, o resultado é bom, não sendo, apesar de tudo, não é fantástico. Vasco, o comportamento das exportações vai conseguir evitar que a economia mergulhe numa recessão em 2011? Essa é a grande questão, é a grande incógnita de 2011, de facto. As previsões de todas as instituições, quer o Banco de Portugal, quer a União Europeia, quer o FMI, prevêem uma recessão. Então, como certa esta recessão? Exato. Apenas o Governo se mantém, digamos, na crença de que as exportações de facto poderão evitar a recessão. De qualquer forma, uma coisa é certa, o tipo de ajustamento que o país tem que fazer exige um reequilíbrio entre o consumo interno e as exportações. Portanto, o ideal seria que, de facto, o nosso consumo interno não crescesse e que as exportações pudessem compensar essa falta de crescimento, não apenas para garantir o crescimento da economia, mas também para garantir o seu reequilíbrio.
Porque o problema de Portugal, neste momento, mais do que ter um nível de exportações baixo comparado com o resto da Europa, é ter um nível de importações alto comparado com as exportações que temos. Não é? Portanto, nós temos... Existe aqui um equilíbrio. Há uma falta de equilíbrio que é crónica e que coloca aqui um problema, que é Portugal, e muitas vezes diz-se da economia portuguesa que é uma economia pequena e aberta. Bom, ela pequena é, e aberta é também mais do lado das importações do que do lado das exportações. E é esse gap que é preciso fechar muito rapidamente, porque isso é a tradução da falta de competitividade e da insustentabilidade da nossa trajetória. Manuel, faço-lhe a mesma pergunta. O Governo sustenta que o aumento das exportações ao longo de 2011 colocará a economia portuguesa na rota certa, não prevê então uma recessão. Concorda com estas previsões? Eu quero compreender, de facto, que o governo tem que ser otimista, não é? Tem que puxar pelo país, portanto, tem que apresentar a visão otimista. E, portanto, consigo compreender isso. E quero acreditar que seja possível, mas é difícil, é francamente difícil, porque estamos a base também de uma parte significativa do nosso PIB depende do consumo interno, que é uma base muito maior que as nossas exportações, e, portanto, uma quebra aí no consumo interno, é preciso uma grande subida nas exportações para poder compensar. E, portanto, vai ser difícil, mas, de facto, uma coisa é certa, estão-se a definir um conjunto de instrumentos de apoio à exportação como nunca foi feito em Portugal. E isso é uma coisa boa desta crise, é que pela primeira vez temos a assumir claramente aquilo que é o desígnio para a recuperação económica do país e, portanto, está tudo, diria, alinhado com esse objetivo. É uma vantagem desta crise, é de facto percebermos daquilo que são os nossos problemas e atacarmos a sério nas soluções. E parece razoável pedir às empresas que corram mais riscos e que apostem nas exportações, tendo em conta a atual conjuntura? Não temos alternativa e as empresas também não têm alternativa. As empresas querem crescer, o mercado interno, tirando alguns pequenos segmentos do mercado. Mas é um risco, na atual conjuntura, este investimento. É um risco e até os financiadores dessas operações de exportações sabem conscientes disso. Aliás, os seguradores de crédito têm apresentado uma série de dificuldades às empresas que procuram financiar as suas encomendas. E, portanto, é claramente um sinal que percebe que existe algum risco. Existe um risco quando fazemos uma forte diversificação de mercados, como estamos a procurar fazer. Mercados onde conhecemos pouco e temos pouca segurança de que aquilo possam depois pagar como o meu desejo. E, portanto, há claramente um maior risco, mas o caminho para crescer é claramente as exportações, tanto para o país como a agilidade das empresas. E as empresas têm respondido? As empresas que querem sobreviver têm respondido, claramente. E esta este subida... pedido do Executivo de aposta nas exportações? Percebem isso, percebem essa necessidade. É verdade que temos um enquadramento macroeconómico que não é favorável. Nós temos um conjunto de custos de produção em Portugal francamente altos para aquilo que é o nosso valor acrescentado, a nossa produtividade. Isso tem a ver de fruto de praticamente 12 anos de um conjunto de políticas que eram muito orientadas ao consumo interno. E não cuidamos muito pouco daquilo que é a competitividade das nossas exportações. E agora, de repente, estamos a acordar. A verdade é que alguns países concorrentes, forte concorrentes de Portugal, sobretudo alguns produtos tradicionais, têm subido bastante os salários e têm tido uma ligeira apreciação da sua moeda, o que nos dá alguma competitividade. É curioso hoje, em 2011 já, percebermos que algumas empresas estão a dizer que estão a voltar a ser competitivas para alguns produtos onde 2005 e 2006 tinham deixado de ser competitivas. Portanto, é um sinal que Portugal, em termos comparativos, está a empobrecer, não é? Os custos de produção em Portugal começam a não acompanhar, entretanto, a subida noutros países, mas a verdade é que durante muitos anos, sobretudo desde que nós aderimos ao euro, tivemos uma política que era toda orientada ao consumo interno. As próprias empresas desinvestiram de alguma forma no seu comércio externo, na sua aposta de exportação, e muitas dirigiram as suas estratégias para o mercado interno, porque era claramente mais fácil e mais rentável. Mas era insustentável. E depois esta situação financeira, com grande debilidade que há pouco estavam a falar, desequilíbrio grande entre aquilo que é as nossas exportações e as importações. Vasco, hoje José António Barros, neste Congresso das Exportações, falava na conquista de novos mercados fora da União Europeia. De facto, é esta a resposta para esta ambição do Executivo, conquistar mercados para além da União Europeia? Sim, eu penso que é muito importante conquistar mercados fora da União Europeia, porque as perspectivas de crescimento para a União Europeia, e nomeadamente para a zona euro, mantêm-se relativamente baixas. É preciso perceber que a zona euro, continua a ser cerca de 70% do nosso comércio externo e o crescimento, por exemplo, de países como a Alemanha, teve um impacto significativo também na nossa própria capacidade exportadora este ano. Também o facto de o euro se ter vindo a desvalorizar durante o ano 2010
passando de 1,60 dólares para 1,30 mais ou menos, não apenas ajudou as nossas exportações para fora do Terá euro. contribuído para alavancar as exportações em Exatamente, Portugal. não apenas para fora, mas também para dentro do euro, porque ficamos mais competitivos dentro da zona euro. Posto isto, o crescimento da zona euro prevê-se que anda à volta dos 2%. Ora, nós temos mercados a crescer a 5% e 10% na Índia, na China, no Brasil, na África Austral. Mas a aposta e claramente nesses mercados não prevê mais riscos ainda para as empresas, mais custos? é claramente mais arriscado. Mas também se pode dizer que o retorno é maior. Portanto, aí é claramente um caso de cálculo financeiro. Do ponto de vista do país, é positivo e é importante diversificar os nossos mercados de exportação para não estarmos demasiado dependentes das flutuações de um ou dois grandes mercados. E nesse aspecto é estratégico que Portugal esteja, digamos, sintonizado com o crescimento, com os países que estão em maior crescimento e que têm mercados de grande dimensão. Portanto, apesar de haver um risco acrescido para as empresas, o retorno acrescido também pode compensar esse fator e, portanto, penso que é de facto esse o caminho a seguir. Posto isto, há também aqui, a nível da Europa, algumas batalhas que poderão ser ganhas por Portugal. Por exemplo, está-se neste momento a trabalhar em questões de aprofundar o mercado interno, nomeadamente na área dos serviços. Eu penso que esse aprofundamento do mercado interno na área dos serviços é estratégico para Portugal, nomeadamente porque o país, nós temos uma estrutura de produção com um peso já muito grande dos serviços. Todo esse setor está a trabalhar muito para o mercado interno e, portanto, não está sujeito à concorrência de nível europeu que poderia também forçá-lo a ganhos de competitividade, a ganhos de produtividade maiores. Portanto, havendo uma abertura do mercado europeu dos serviços, uma maior profundidade de mercado, isso pode não apenas dar mais oportunidades às empresas portuguesas, mas também acelerar o processo de ajustamento e de ganho de produtividade da nossa economia. Que mercados é que novos mercados é que considera serem fundamentais para apostar? Claramente, a pensar nos BRIC, não é? Eu acho que são os grandes mercados, ajudam a disparar claramente o consumo e, sendo mercados maiores, são mercados onde as empresas portuguesas podem entrar com mais facilidade. Portanto, acho que é aí que tem sido aposta. Há mercados alternativos mais pequenos que podem ser interessantes, mas, de facto, para crescermos, Portugal tem que apostar muito nesses países, nesses grandes mercados. E têm sido feitos esforços nesse sentido? Tem sido feito De esforços nesse apostar sentido. nesses mercados? Tem várias associações empresariais, tem organizado missões empresariais, alguns casos até a organização de feiras com presença de stands de empresas portuguesas e, portanto, aliás, tem havido alguns números interessantes do ponto de vista de crescimento, até para o Brasil, onde sempre é tradicionalmente muito difícil exportar para o Brasil, pelas barreiras que o Brasil apresenta às importações de exteriores. E, portanto, é claramente uma estratégia que não há alternativa.